por estarmos na sua casa. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso e generoso conosco. Te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas. Te peço que o Senhor esteja agindo nas vidas das pessoas que cooperaram com a sua obra. Aqueles que não puderam cooperar, que o Senhor esteja abrindo portas de trabalho, que eles possam, num futuro, estar cooperando com a sua obra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, te pedimos que o Senhor esteja visitando aquelas pessoas que se encontram com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas espirituais. Principalmente, ó Pai, os espirituais, que o Senhor esteja tocando seus corações, que eles venham conhecer a sua palavra e te buscar de todo o coração. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que todo joelho se dobre diante de Ti e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, ó Pai. Grande és Tu, ó Senhor, Criador de todas as coisas e todas as criaturas. A Ti devemos honra, glória e louvor. Só a Ti, pois não existe outro Deus igual a Ti, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem agido em nossas vidas, tem nos trazido até aqui, tem nos sustentado. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Nesse instante, o reverendo Plínio nos trará a mensagem. Amados irmãos, vamos ler novamente a Escritura, agora em Marcos capítulo 4. As criancinhas poderão acompanhar a Cibele, que levará o estudo para elas. Quer um? Marcos capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 35 até o versículo de número 41. Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez orar. Senhor, que prazer há no nosso coração quando nós lemos a Tua palavra, quando nós temos diante dos nossos olhos não somente a beleza de literatura que é a Tua palavra, mas a beleza que ela nos revela sobre Ti, sobre a Tua bondade, sobre as Tuas misericórdias, sobre o Teu poder. Ó Deus, como é bom Te conhecer. Nós somos muito gratos ao Senhor por nos reunires aqui neste momento, a fim de adorarmos o Senhor e de ouvirmos o Teu Espírito Santo através das Escrituras. Rogamos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que a Tua palavra, Senhor,
esteja produzindo em nós aquilo que é a tua vontade para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. No começo deste capítulo 4 aqui do Evangelho de Marcos, ele nos conta que Jesus estava ensinando à beira-mar, mas se reuniu uma multidão tão numerosa que Jesus sentiu-se como que apertado ali diante deles todos. E Jesus já havia falado para os discípulos que sempre mantivessem um barquinho à disposição, caso houvesse necessidade. E houve agora. Então o que Jesus fez? Ele entrou no barco, colocaram o barco a certa distância da praia, ele assentou-se ali e começou a ensiná-los a respeito do reino de Deus, através de uma série de parábolas. Nós temos meditado já nessas 4 parábolas ensinadas por Jesus, de modo que Jesus aqui, ele é apresentado para nós como um grande mestre a respeito das coisas do reino de Deus. Não é à toa que nesse mesmo capítulo, aqui no texto que nós lemos, o Senhor Jesus é chamado mestre. Bem, antes de falar a respeito dessas parábolas, nos primeiros 3 capítulos, o evangelista havia descrito para nós, havia introduzido a história de Jesus, nos falando bastante a respeito dele, nos dizendo que Jesus é o Filho de Deus, nos dizendo que Jesus veio para trazer o reino de Deus, nos dizendo que Jesus convida todos ao arrependimento, porque todo aquele que se arrepender dos seus pecados e nele crer, terá a vida eterna. Agora, nós que aqui estamos hoje, nós já temos a palavra de Deus, já temos a história completa. No caso dos discípulos, naqueles primeiros meses que eles estavam acompanhando Jesus, não estava tudo tão claro assim para eles, não é? Hoje nós lemos o Evangelho todo e já sabemos o fim da história. Mas no caso dos discípulos, primeiro aconteceu de eles serem chamados por Jesus, eles começarem a seguir Jesus, de modo que eles já tinham um bom conhecimento dele, mas o seu conhecimento precisava a cada dia estar crescendo. Então Marcos conta para nós que depois daquele dia ali assentado, depois deles terem saído da sinagoga, Jesus sentou-se no barco, ensinou através de muitas parábolas. No final do dia, Jesus disse assim: agora nós vamos passar para a outra margem do mar. E a outra margem do mar, a gente vai ver na próxima semana, era para a região chamada Decápolis, uma região de 10 cidades, de forte influência grega, na qual o Senhor Jesus iria também pregar o Evangelho. E então, do jeito que eles estavam, diz aqui o nosso texto, nem precisaram pegar nada em terra, simplesmente da maneira como estavam, começaram a viagem. Jesus tomou uma almofada, foi para a popa do barco e fez dessa almofada um travesseiro, adormeceu. Acontece que o mar da Galileia, ele, entre outras coisas, ele tinha constantemente ventos muito fortes. Até hoje é assim, não é? Porque é um mar que fica bem abaixo do nível do mar, entre montanhas, e então quando se formam ares quentes lá em cima, de repente acontecem os vendavais embaixo. Jesus estava dormindo e de repente o barquinho começou a ser levado de um lado para o outro, agitado pelas ondas. A palavra de Deus nos diz, na realidade, que essa não foi a única tempestade enfrentada por Jesus e os seus discípulos. Houve outras ocasiões semelhantes a essas também. E diz aqui o texto que o barco começou a encher-se de água. Os arqueólogos descobriram, me parece que nos anos 60, um barco daquela época, né? Quase que inteirinho, aquele barco, e dizem que ele deveria, ou que ele media cerca de 23 metros por 2,5 metros, e caberiam 15 pessoas ali. Então a gente imagina que esse era o tamanho do barco, mais ou menos, onde Jesus e os seus 12 discípulos estavam. Jesus ali na parte traseira do barco, provavelmente
debaixo de uma cobertura e estava dormindo, mas o texto diz que a água começou a entrar dentro do barco. E quando um navio se enche de água, ou quando um barco se enche de água, ele naufraga. Os discípulos de Jesus, embora fossem homens muito experientes e já conhecessem o Senhor Jesus em grande medida, eles perceberam, eles sentiram que daquela vez eles não escapariam. E então eles se voltam para Jesus e dizem para o Senhor: Mestre, desperta, o Senhor não se importa que nós pereçamos. O texto diz para nós que Jesus, então despertando, disse ao mar e aos ventos, repreendendo-os: acalma-te, emudece. E na mesma hora fez-se grande bonança. Essa é a primeira de 4 histórias, depois de nos ter contado 4 parábolas, nas quais Marcos registra para nós aquilo que Jesus não somente falou, mas que Jesus também fez, trazendo revelação ainda maior de quem Ele é. Primeiramente, essa história aqui de Jesus repreendendo a tempestade, mostra que Jesus é o Senhor da natureza. Depois, quando eles chegam na cidade de Gadara ou Genezaré, do outro lado do barco, eles encontram um homem que está tão endemoniado, mas tão endemoniado, que quando Jesus pergunta para aquele homem: qual é o seu nome? Vocês se lembram o que ele responde? Legião, porque somos muitos. E quando Jesus expulsa os demônios daquele homem, os demônios entram numa manada de cerca de 2.000 porcos e se afogam no mar. Depois disto, Jesus, continua o Evangelho dizendo para nós, ressuscitou uma menina. Eu quase que digo uma menina que havia morrido. Mas para você ser ressuscitado, é claro que antes precisa morrer, não é? E Jesus também cura uma mulher de uma doença incurável. Quer dizer, ele mostra para nós como Jesus não somente fala, mas ele também faz. Que Jesus é todo poderoso. Acontece que, como eu disse para vocês, até aquele momento, os discípulos ainda não estavam conhecendo bem quem era Jesus. Eles já haviam visto Jesus curar enfermos, expulsar demônios, ensinar com autoridade. Mas depois que Jesus se levanta e repreende os ventos, eles dizem assim: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles foram descobrindo, na medida em que Jesus agia diante deles, que Jesus não é um simples homem. Eles foram descobrindo que Jesus é o homem-Deus. Não porque Jesus evoluiu e se tornou Deus. Ao contrário, é porque Deus se fez homem e habitou entre nós. É necessário para a nossa fé em Jesus que nós conheçamos esses 2 aspectos do Senhor. Jesus, os discípulos àquela altura bem sabiam que ele era um ser humano, a gente pode dizer assim, normal. Por quê? Porque Jesus veio andando da Galileia até a Judéia para ser batizado, porque Jesus comia e bebia com eles, porque Jesus tocava as pessoas e também por elas era tocado. Jesus, quando estava cansado, ele precisava dormir. Então eles estavam vendo que era um ser humano perfeito que estava ali. E essa é uma doutrina, é claro, meus irmãos, muito importante para nós. A Bíblia diz para nós que Jesus precisava ser homem, porque ele nos representaria diante de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado, o salário do nosso pecado é a nossa morte. Mas o que Jesus fez? Ele morreu por nós. Então ele só poderia nos representar diante de Deus se ele fosse um ser humano como nós também. Em segundo lugar, isso que eu acabei de falar também, é que Jesus morreria por nós. E para ele morrer, então ele precisava se tornar um ser mortal, assim como nós somos também. E em terceiro lugar, a Bíblia também diz que é muito importante que Jesus tenha se feito um ser humano, porque por causa disso, ele nos conhece mais perfeitamente.
Ele, assim como nós, foi tentado, embora ele nunca tenha pecado, mas ele sabe o que é ser tentado. Embora ele nunca tenha pecado, ele sabe as nossas limitações, ele conhece de perto as nossas limitações, porque como ser humano, ele mesmo era limitado, ele precisava se alimentar, ele precisava descansar, ele precisava matar a sua sede. Isto é, Jesus, diz a carta aos Hebreus, passou por tudo o que nós passamos. E agora, quando ele está lá no céu, à direita de Deus, o Pai, Jesus, que nos conhece perfeitamente, ele nos vê nas nossas fraquezas e ele é um sumo sacerdote misericordioso. Ele tem compaixão de nós e ele intercede por nós. Ao invés de dizer, não, mas os seres humanos são pecadores, ele manifesta, assim, a certeza, a compaixão do seu coração. Isso é algo que os discípulos já sabiam, que nós sabemos, mas o outro lado é o que nós precisamos ter absoluta confiança. Esta semana eu vi um homem dizendo assim, nós amamos a Jesus. Jesus é muito importante para nós. Ele trouxe uma grande verdade, uma grande mensagem de Deus. Ele é um profeta de Deus, mas eu não posso aceitar que Jesus seja Deus. Ora, meus irmãos, se você não entender que Jesus é Deus que se fez carne, então não há por que você ter fé nele, porque então ele não passa de um ser humano. Mas esse aspecto, a divindade de Jesus, é algo que não somente a Bíblia ensina, mas que nós devemos ter a mais firme certeza em nossos corações. Esse texto é um exemplo disto. Primeiro ele diz para nós que Jesus é o Senhor das coisas criadas. Assim como anteriormente Jesus já havia demonstrado a sua autoridade sobre as Escrituras Sagradas, assim como Jesus já havia demonstrado o seu senhorio até pelo dia de sábado, sobre o dia do sábado, curando enfermos, expulsando espíritos malignos, governando os anjos, bons ou maus, o seu senhorio, a sua capacidade de perdoar pecados. Agora, o Senhor Jesus mostra a sua autoridade sobre as forças da natureza. Ao ser despertado, Jesus se levanta e ele diz para o mar, ele repreende a tempestade, dizendo ao vento, acalma-te, emudece. Você já ficou com medo numa tempestade? E quando você ficou com medo, você falou assim para a tempestade, acalma-te, emudece? Por que você não fez isso? Você naturalmente está pensando no seu coração, porque eu sou um ser humano. E seres humanos não têm poder de dominar a natureza, não é? E você está certo. É claro que o ser humano não tem condição de dominar a natureza, mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje. Ora, nós não estamos aqui, meus irmãos, diante de um ser humano qualquer. O apóstolo João, por exemplo, depois de ter ouvido Jesus ensinar, de ter visto as coisas que Jesus fez, de ter visto Jesus morrer na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, depois de pensando em tudo isso e iluminado pelo Espírito Santo, João começou a escrever o seu evangelho e ele disse assim, no princípio, lá no início de todas as coisas, era o verbo, isto é, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí ele acrescenta, e essa palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando nós relacionamos um texto com outro, João capítulo 1 com Gênesis capítulo 1, está escrito, no princípio, assim como começa João, criou Deus os céus e a terra, e Deus disse, e quando Deus disse, Ele disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, haja luzeiros no firmamento, e apareceram o sol, a lua e as estrelas. E Deus disse, haja uma porção seca, e apareceu a terra, e haja separação entre água, e tudo que Deus foi falando, foi acontecendo. De onde que vieram todas essas coisas?
do que Jesus fez os céus e a terra? Ou melhor, do que Deus fez os céus e a terra? Do nada, mas apenas pelo poder da sua palavra. Como diz Romanos capítulo 4, Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. E aí elas acontecem. Não é assim na Sagrada Escritura inteira? Deus aparece para Abraão, já idoso, sua esposa idosa também, uma mulher que a vida toda nunca conseguiu ter filhos, e Deus fala assim para Abraão: daqui 1 ano eu virei e Sara terá um filho. Sara deu até risada, né? Porque já era idosa, já não tinha, se nem jovem eu dei à luz a alguém, agora depois de velha. Mas Deus falou, e assim se fez. Deus havia dito para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu, conta, se você for capaz, assim será a tua posteridade. Deus falou e tudo se fez. Deus ordenou e as águas do Mar Vermelho se separaram. Deus fala e a sombra do relógio de Acás volta para trás, o dia retorna. Ora, se Deus, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas, será que é muita coisa Ele olhar para o vento, para o mar e dizer: acalma-te, emudece? Será que as forças da natureza não o obedeceriam, não fariam o que Ele está ordenando? E quando Ele faz isso, os discípulos olham um para o outro e perguntam: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Citando a música, o seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Ou melhor, é a música que cita as Escrituras, não é? Jesus é o Filho de Deus. Segunda coisa que esse texto mostra para nós é que Jesus, que dá ordens aos ventos e aos mares, Jesus, que dá ordem ao universo inteiro, Ele nos ama. Irmãos, é fato cotidiano. Todos os dias nós, seres humanos, estamos a todo tipo de situação. Algumas são muito boas, agradáveis, mas nós também passamos por dificuldades. Eu me lembro de certa vez um irmão falar assim: problemas são como bananas, sempre vêm em pencas, né? Eu achei engraçado, mas não é verdade? Como muitas vezes parece que os problemas vão sucedendo uns aos outros, né? E isso, assim, eu estou falando a respeito de cada ser humano. Agora, nós como crentes em Cristo Jesus, que estamos vivendo nesse planeta, junto com toda a humanidade, não é pelo fato de nós sermos crentes em Jesus, que nós não passamos por problemas também. Seria assim uma tolice muito grande dizer: não, você é filho do rei, você não pode ter problemas, você não pode ter enfermidade, você tem que ter sempre muito dinheiro no bolso, Deus não quer que você sofra. Nada disso a Bíblia está dizendo para nós, não é? Então seria mais do que tolice, seria até arrogância da nossa parte, dizer assim: não, comigo não tem problema. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós vemos que os discípulos, nesse momento aqui, não é porque eles eram pessoas desobedientes a Jesus. Ao contrário, você viu? Jesus diz assim para eles: passemos para a outra margem. E do jeito que eles estão, eles sobem no barco, mas eles já estavam no barco. E eles começam a atravessar o mar. E se eles não tivessem obedecido a Jesus, provavelmente eles estariam bem quentinhos em casa naquela hora, né? Ali, satisfeitos, quem sabe tomando um chocolate quente, já que eles não estavam naquela aventura. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que muitas vezes obedecer a Jesus é justamente isso que vai nos levar a passar por tribulações nesse mundo. Calma, por favor, eu não terminei a história ainda, né? Eu não quero que você fique com medo de obedecer a Jesus. Mas o que eu quero enfatizar com isto é que não é o fato de você ser uma pessoa obediente que significa que você não terá problemas. Ao contrário, lembra da história de José? Por que José foi preso?
Não foi por causa da fidelidade dele a Deus. E aí ele foi acusado falsamente, e ele foi preso e ficou muitos anos na prisão, porque ele se recusou a pecar. Quando nós olhamos para a vida do rei Davi também, no tempo que ele não era rei, por que ele foi perseguido por Saul? Porque Deus havia falado a respeito de Davi: achei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E Saul ficou muito enraivecido, ficou muito irado, e passou a perseguir Davi por causa disso. E Paulo, o evangelista, ele passou somente uma tempestade na vida? Quando você lê 2 Coríntios, você vê lá que foram várias vezes, e castigos, e tantas tribulações. Por que eles passaram tudo isso? E Jó? Por que Jó enfrentou tudo aquilo? Veja, meus irmãos, eu não estou dizendo que às vezes a gente não possa passar por dificuldades por causa da desobediência. Por que Jonas, o barco que ele estava quase afundou? Foi por causa da desobediência. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre os problemas da vida surgem porque somos desobedientes. Muitas vezes é justamente o contrário. Você está fazendo a vontade do Senhor, mas o que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Se você passa por tempestades, irmão, não pense que é porque Deus está com raiva de você. O que os discípulos fazem naquele momento? Senhor, não te importa, ou melhor, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então desperta, levanta-se e repreende o mar, e repreende o vento. E depois que faz isso, ele se volta para os discípulos e pergunta: por que vocês são assim tão tímidos? Depois de tudo que vocês já me viram fazer, como é que vocês ainda não têm fé? Sabe, meus irmãos, eu acho que a gente tem basicamente duas maneiras de ler essas palavras de Jesus. Uma é assim: Jesus levanta, repreende o vento, olha para os discípulos e fala assim: mas como é que vocês ainda não têm fé? Como é que vocês são tão medrosos? Isso me faz pensar no homem endemoniado na cidade de Gadara, que o diabo vem gritando com Jesus: que o Senhor veio fazer aqui, ó Jesus, Filho de Deus? Mas tem uma outra maneira da gente ler esse texto. A gente imagina Jesus dizendo assim: mas por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês ainda não têm fé? A Bíblia diz que Jesus é como mesmo? Manso e humilde de coração. Então eu não consigo imaginar ele gritando com os discípulos. Aliás, eu não consigo imaginar Jesus ganhando nada no grito. Eu vejo nas Escrituras um Jesus que compreende as nossas dificuldades, apesar da pequenez da nossa fé. E então, ele simplesmente se levanta e repreende os ventos e o mar, dizendo: acalma-te, emudece, e as coisas acontecem. Irmãos, da mesma forma como esses homens aqui clamaram a Jesus na sua fraqueza e foram por ele ouvidos, ele também nos ouve. Essa é a terceira coisa que eu queria destacar. Jesus, que domina sobre tudo que existe, que nos ama com todas as nossas fraquezas, também nos salva. Mestre, não te importa que pereçamos? Pense nessa palavra, perecer. O que é perecer? No caso aqui é afundar, é morrer. Mas tem um outro lugar onde a palavra perecer aparece nos evangelhos. Aliás, há mais 2 lugares, mas eu quero citar um só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Irmão, você acha que se Deus não se importasse com você, com a sua família, com os seus amigos,
Se Deus não se importasse conosco e com aqueles que amamos, você acha que Ele teria enviado o seu Filho ao mundo? Para que não pereçamos? Você acha que se Jesus não se importasse com você, Ele daria a vida dele na cruz para te salvar? Se o Espírito Santo não se importasse com você, será que Ele teria tomado você pela mão hoje e trazido a este lugar para cultuar a Deus, para ouvir a sua palavra? Será que Deus se importa com você? Será que Deus valoriza a tua vida? Mas pastor, a minha fé é tão pequena. Na Bíblia, em Mateus, existe uma história de um centurião romano, que ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu sou o chefe de 100 soldados, e quando eu dou alguma ordem, imediatamente os meus soldados me obedecem. E eu também estou debaixo de autoridade, de forma que aquele que estiver acima de mim, se ele me der uma ordem, na mesma hora eu obedeço. O centurião disse para Jesus: então, eu sei, o senhor não precisa nem ir na minha casa, basta o senhor falar e o meu servo será curado. E aí Jesus falou assim: na verdade eu digo para vocês que nem em Israel eu achei uma fé como esta. Tem uma outra história de uma outra pessoa, que também não era israelita, a história da mulher cirofenícia. E ela pediu a Jesus: Senhor, deixa pelo menos eu comer umas migalhas da tua mesa, não é? Cura a minha filhinha que está endemoniada. E Jesus disse para ela: mulher, grande é a tua fé. Essas duas histórias, meus irmãos, elas são assim de pessoas admiráveis, que o próprio Jesus ficou admirado. E quando nós olhamos para esta história, nós pensamos assim: eu preciso crescer na fé, eu quero ter uma fé semelhante a esta. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês: esses 12 discípulos aqui tinham uma fé parecida com aquele centurião? Jesus falou: nem em Israel viu uma coisa assim. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que aqueles pobres, fracos discípulos ali, que tinham tão pequena fé, ainda assim, quando eles clamam, Jesus atende a eles. Talvez você possa dizer assim, talvez você possa pensar assim: mas Deus conhece as minhas falhas, as minhas dificuldades, Deus vê como eu sou, e como é que Ele vai amar alguém assim? Irmãos, Jesus, Ele nos ama desde sempre, Ele nos ama desde a eternidade, tanto Ele nos amou que Ele veio e demonstrou que Ele se importa conosco. Irmãos, se Ele nos ama desde sempre, não importa o tamanho da nossa fé. Sim, nós precisamos a cada dia, nós desejamos crescer na fé. Mas por mais pequena que ela seja, coração pequenino, coloque toda a sua pequenina fé num Deus grande, num Deus que pode todas as coisas. Porque como diz a Escritura, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não perecermos ou não sermos destruídos. No Salmo 32, é um salmo de confissão de pecados. Davi faz uma confissão pessoal ao Senhor a respeito dos pecados dele, mas ele também, em nome do Senhor, faz da experiência que ele teve um modelo e uma doutrina para todos nós. Mais tarde o apóstolo Paulo toma a experiência do Salmo 32, e lá em Romanos 4 ele diz aquilo que Davi fala lá. Então eu gostaria de ler com vocês o que Davi diz no Salmo 32, versículos 5 e 6. Salmo 32, versículos 5 e 6 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu estou no Salmo 32, para os que ainda não chegaram lá, versículos 5 e 6. Eu vou reler desde o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim,
todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Eu quero chamar a atenção para os irmãos da palavra todo. Não é alguns. Todo homem piedoso te fará súplicas. E quando as águas transbordarem, não o atingirão. Com isso, meus irmãos, o que eu quero dizer é que a mesma situação que os discípulos passaram naquele dia, se nós por elas estivermos passando, nós podemos clamar ao Senhor. Algumas aplicações práticas disso para nós. Primeiro, tenha fé em Jesus. Mesmo em meio às maiores tribulações, mesmo em meio aos maiores desapontamentos, mesmo em meio às tempestades pelas quais você passa, confie no controle soberano de Jesus sobre tudo, nos céus e na terra. Confie não somente no poder de Jesus, mas confie no amor que Jesus tem por você. Confie que Ele está olhando para você. E então, mesmo que os ventos rujam, continue a obedecer ao Senhor. Continue sendo fiel. Continue fazendo a vontade dEle, a fazer aquilo que Jesus ordena. Guarde os mandamentos do Senhor, porque depois da tempestade, vem a bonança. Então confie, tão somente confie. Segundo, nas suas tempestades, clame a Jesus. Ore, fale de tudo para Ele. E você pode até falar: Senhor, parece que o Senhor não está vendo. Ele não vai ficar bravo. Você pode até dizer: Senhor, o Senhor não se importa que Ele não vai ficar irado com você. Ele vai ouvir a sua oração. Como diz o Salmo: Senhor, o Senhor conta as minhas lágrimas. Leva tudo para o Senhor. Senhor, não deixa as forças dos vendavais me fazerem meu barquinho naufragar. Senhor, renova a minha fé. Renova o meu coração. Me ensina a cada dia a confiar mais e mais no Senhor. Como é que diz aquela música? Quem é este que até a tempestade ouve a sua voz? É Jesus. E por último, segura na mão de Deus. Se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, eu sei que talvez você possa achar que a teologia é ruim, mas se você achar isso, então não faz mal, não segure você na mão de Deus, porque a Bíblia diz que Deus já está segurando na tua mão. Confie que Ele está segurando na tua mão e que as muitas lutas pelas quais você passa, você irá sobreviver. E quando chegar aquele dia que a gente vai atravessar o grande rio, quando nós formos para o céu, então nós vamos experimentar a bonança final. Vamos, meus irmãos, orar? Quem irá orar? Então vamos orar. Meu amado Pai Celestial, Tu és aquele que cavalga sobre as nuvens. Tu és aquele que domina todas as circunstâncias no universo inteiro. Tu és aquele que, às vezes, a gente pensa, na nossa fraqueza, que o Senhor não está fazendo nada. Mas, Senhor, pedindo perdão pelas nossas fraquezas, nós queremos declarar a nossa confiança que tudo está sob o domínio do Senhor. Nós queremos manifestar, declarar a nossa confiança no Teu amor por nós, porque o Senhor se importou tanto conosco, para que nós não pereçamos no inferno. O Senhor se importou tanto que enviou Teu Filho Jesus para nos salvar das nossas iniquidades. Ó Deus, dá-nos a graça,
para em todas as tempestades, em todas as lutas, em todas as ventanias, as dificuldades que nós passarmos, nunca nos esquecermos de que a nossa vida está nas tuas mãos. E que, Senhor, o Senhor acalme os nossos corações perturbados, os nossos corações amedrontados. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja nos dando aquela mesma paz que Ele tinha, a ponto de dormir no meio da tempestade. Que a paz do Senhor, como diz o Salmo, no meio da tempestade, a tua paz esteja abençoando o teu povo, Senhor, abençoando os nossos corações. Meu Deus, eu não sei a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, mas o Senhor sabe. E por isso, eu quero apresentar os problemas de cada um diante do Senhor. E junto com os meus irmãos, clamar a Ti. Ó Deus, que seja feita a bonança em nossas vidas. Que nós vejamos, que nós compreendamos, que nós saibamos, conheçamos a cada dia mais o poder e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém. Mensagem, nós cantaremos o hino 254.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.